que a gente pergunta para ele, ô pastor, ele não fala, sabe? Ele desconversa, não esclarece pra gente. É igual Davi. Eu queria muito que ele tirasse essa dúvida que eu tenho, assim. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas assim, a gente simbolicamente olhando assim, pela situação, a história de Davi, porque a Bíblia não fala se Mical morreu para ele ter casado com ela, né, com a Betseba, porque na verdade a gente sabe que ele cometeu adultério, né, mandando matar o esposo dela para poder casar com ela. Então, no caso, a Mical ainda estava viva. Então, como a lei de Deus fala que casamento é um só, como que ele assumiu um relacionamento com ela, tendo a Mical viva. Então, no caso, Davi também, mesmo Deus perdoou ele, teve misericórdia dele e tudo mais, mas ele, se a gente for olhar com os olhos da gente carnal, assim, ele viveu em adultério também, né? Eu queria que você tirasse essa dúvida minha. Porque eu estava conversando com o irmão do Belém, um presbítero do Belém, e ele falou para mim assim, não, se for para trazer nos dias de hoje, ver, sim, realmente, Davi, ele viveu em adultério. Deus perdoou tudo, ele teve aquele processo que ele passou, né, da morte dos filhos, a tragédia no meio da família, mas ele viveu em adultério. Deus, ele era, assim, o homem segundo o coração de Deus, mas isso não quer dizer que ele não viveu em adultério. Então eu queria ouvir isso do Senhor, se o Senhor pudesse tirar essa dúvida a mim, porque é cada coisa que vem na cabeça da gente, eu começo a ler ali, mas é aquilo, Mical era vivo, então eu acredito se eu estiver errado, você me corrija, mas eu acredito que realmente ele viveu em adultério, né? Mesmo Deus perdoou ele, mas como ele estava com a Batseba, ele viveu adultério, porque Mical não morreu. E outra dúvida também é sobre o rei Assuero. Ele também viveu em adultério, porque quando a Bíblia fala que ele se casou com a Esther, com a rainha Esther, e a esposa dele, ela também não morreu, né? Aí essas dúvidas que eu tirar com o senhor. Porque tem coisas que a gente vê falar e que. Aí eu tava até conversando com meu irmão e com esse irmão também do Belém, esse presbítero. Ele falou pra mim, ele nas palavras dele, ele falou pra mim, pode perguntar pra outra pessoa. Mas Davi e o rei Assuero, eles viveram em adultério sim. E não adianta falar que não, que ele viveu em adultério sim. Então eu queria saber isso com o senhor. Porque quando o senhor dava aula para nós em teologia, o bom da aula do senhor era isso, que o senhor já esclarecia tudo, né? Já falava tudo ali na lata pra gente mesmo. Então eu queria saber isso da parte do senhor. Tá bom? Deus abençoe. Dá um abraço na irmã Antônia aí. Um abração pro senhor também. Tá aí a pergunta da nossa ouvinte Adriana, sua dúvida: Davi viveu em adultério? Se nós, Adriana, se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Davi foi um homem polígamo. Você cita aí Mical e Batseba. Mas anote aí os outros. Você esqueceu de mais alguns nomes de mulheres que Davi teve. Mical, a filha de Saul, foi a primeira. Você encontra isso em 1 Samuel capítulo 18, do verso 20 a 27. Depois tem a Abigail. Lembra de Abigail? A mulher de Nabal, o maluco, o doido, que está em 1 Samuel capítulo 25, a história deles. Depois, Ainoã, que alguns dizem ser viúva de Saul. 1 Samuel capítulo 14, verso 50.
É que o problema está em vários nomes, várias pessoas com o mesmo nome. Por exemplo, Moisés. Quantos Moisés você conhece só no ministério da sua igreja? Conheço vários. Então nós temos que identificar a época, identificar o acontecimento, como é que foi. Então nós temos, como eu já disse, Mical, Abigail, Ainoã, 3. Depois, Egla, segundo Samuel, capítulo 3, verso 5. 4. Maaca. Maaca é estrangeira, filha do rei de Jesur. Segundo Samuel, capítulo 3, verso 3. Cita o nome dela, Maaca. Agite é outra. Segundo Samuel 3 e 4. Abital, segundo Samuel 3 e 4. Egla, segundo Samuel 3 e 5. E o Batseba que você me perguntou, segundo Samuel 11 e 27. Se Davi viveu em adultério. E segura aí, hein? Segura aí. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13, nós vamos ver que Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, de onde foi gerado muitos filhos e filhas. Essas, a Bíblia não diz quem são, nem quantas são. Então Davi foi um homem de muitas mulheres, como também Salomão, que tinha 300 mulheres e 700 concubinas. E a pergunta é, Davi viveu em adultério? E agora? Se nós formos analisar as Escrituras, nós vamos ver homens de Deus que tiveram mais de uma mulher. Você consegue citar alguns? Consegue? Ó, Abraão, tinha Sara e Agar. É ou não é? Tem mais? Tem mais homens que tinham várias mulheres. Agora, vou começar a responder para você a sua pergunta. No passado, os homens faziam isso. Tinham várias mulheres. Alguns tinham várias mulheres. Mas, quando Jesus veio a esta terra, deixou registrado em Marcos, capítulo 10, versículo 6, que no princípio da criação, Deus fez o macho e a fêmea. Leia aí 10:6 de Marcos. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Isso está em Gênesis 2:24, Efésios 5:31. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Em Marcos 10:11, Jesus diz: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela.
O verso 12, e se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Alguns querem se justificar dizendo que no passado os homens tinham várias mulheres. Concordo que viviam assim. Mas antes do passado, nós temos o princípio. E é Jesus que nos fala que no princípio não era assim. No princípio não era assim. Marcos 10, 6. E nós tivemos. Se você ver a vida de Abraão, Abraão teve problema lá com o faraó por causa da mulher dele. É vergonhoso, mas a Bíblia não esconde os fatos. Quando o faraó soube que Sarai era mulher de Abraão, chamou Abraão, deu-lhe uma senhora correção nele e expulsou ele do Egito. Abimeleque também, quando descobriu que Sarai era esposa de Abraão, que Sara era esposa de Abraão, ela já tinha mudado o nome, chamou Abraão, deu um pega nele e botou para correr. Portanto, baseado nas palavras de Jesus Cristo, podemos afirmar que todo homem que viveu com mais de uma mulher viveu em adultério. E sabe quem foi o primeiro homem polígamo? Foi Lameque. 7ª geração de Adão por Caim. Não foi os filhos de Deus que começaram a errar, foram os filhos dos homens. Gênesis 4:19. Lameque foi o primeiro a ter 2 mulheres. E hoje está tão comum, né? Estão dando jeitinho em tudo. Se a pessoa está em adultério, divorciado, casado de novo, mas tem um bom dízimo, tadinho. Se é eficiente no trabalho da igreja, tadinho. Adultério é adultério. Adúltero é adúltero. E nós não podemos vacilar. Por causa dos vacilos da igreja de hoje, é que nós estamos vivendo uma época de igreja de banco vazio. Será que não despertaram ainda para ver que Deus não está satisfeito com a igreja atual? Eu creio que respondi a sua pergunta. Mas não fique em dúvida. Leia a Bíblia. Preste mais atenção quando lê. Não leia a Bíblia como você lê vê novela. Leia a Bíblia pesquisando. Que Deus abençoe você. Um abraço. Antônia manda um abraço para você também, para sua mãe. E saiba que nós aqui amamos vocês. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Sejam felizes. E se cuidem. Se cuidem porque a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca.